Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula sobre química orgânica, completando, as propriedades dos compostos orgânicos. Vamos falar da temperatura de ebulição. Meu nome é Wanderson Araújo e eu sou o professor de química de vocês. Então vamos lá. Para a gente entender como funciona, as propriedades, dos compostos orgânicos em relação ao ponto de ebulição, nós temos que estudar as interações intermoleculares. Quando a gente falou de solubilidade no vídeo anterior, a gente estudou a polaridade das moléculas. E aí, de acordo com a polaridade das moléculas, elas vão fazer interações entre si. Então vamos lá. Se uma molécula ela for polar, ela pode ter um tipo de interação ou outro tipo de interação. E se ela for apolar, ela vai ter um único tipo de interação. Os três tipos de interações que a gente conhece são dipolo-dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo, as ligações de hidrogênio, as mais importantes, as mais abordadas, e dipolo induzido, também conhecido como forças de London. Tá bom? Uma forma de encontrar esse conteúdo é você também ouvir falar de forças de Van der Waals, que é o nome para todos esses tipos de interação. Vamos ver como funciona cada tipo de interação. Primeiro, vamos falar da dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo é a mais simples das interações, porque ela vai acontecer em moléculas polares, ou seja, moléculas que têm um polo positivo e um polo negativo. E aí o que vai acontecer? Evidentemente, a parte positiva de uma molécula vai atrair a parte negativa da outra e assim sucessivamente. Então, como a gente pode observar aqui no exemplo do ácido clorídrico, HCl, onde o hidrogênio tem um caráter positivo, é o nosso polo positivo da ligação, e o cloro, o nosso polo negativo. Então, quando eu tenho várias moléculas de HCl, o polo negativo de uma, cloro, interage com o polo positivo da outra, H+. Então, olha que interessante, Então, você forma uma ligação aqui entre essas moléculas, que faz com que elas permaneçam unidas, Nesse caso, na forma líquida. O ácido clorídrico ele é um líquido muito volátil, facilmente ele evapora, mas é um líquido. Aqui a gente tem um esquema também de como funcionaria essas interações. Elas não precisam ser uma do lado da outra. Você pode ter várias interações acontecendo. Então, sempre eu vou ter aqui, polo negativo de uma molécula com polo positivo da outra. Polo negativo de uma molécula com polo positivo da outra. Polo negativo, polo positivo. E assim por diante, isso eu vou ter nos líquidos. Então, imagina o seguinte, você tem um copo com algum líquido, qualquer líquido, que seja polar, eles vão estar unidos dessa forma entre si. Então, essa é a primeira interação intermolecular. Muito parecida com a dipolo-dipolo, eu tenho as ligações de hidrogênio, que também vão acontecer em moléculas de caráter polar. Mas ela vai acontecer de uma forma mais forte, vamos botar assim. Então, o que acontece? Ela vai acontecer quando eu tenho o hidrogênio de uma molécula ligada ao oxigênio ou ao flúor ou ao nitrogênio, o chamado H-FON, hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, grava isso. Ligação de hidrogênio, H-FON. Por que isso? Porque os três elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os mais eletronegativos. Ou seja, essa é a maior diferença entre as eletronegatividades. O hidrogênio dos abetais seria o menor, de menor eletronegatividade, enquanto os outros três são de maior eletronegatividade. Então, o que vai acontecer? A interação é basicamente a mesma da dipolo-dipolo. Negativo, o oxigênio, no caso aqui da água, com positivo, o hidrogênio de uma outra molécula da água. Só que essa diferença ela é muito maior que na outra ligação, onde eu tinha o cloro e o hidrogênio. Tá bom? Então aqui a gente tem um esquema tridimensional de como ficaria um copo d'água. Fica até mais fácil imaginar. Então você imagina que um copo d'água tem várias moléculas lá, muitas moléculas. E aí você tem lá as moléculas de água, H2O, o oxigênio aqui, os hidrogênios de caráter positivo, o oxigênio negativo, um se ligando ao outro. Então a ligação são esses tracinhos vermelhos aqui.
O interessante da ligação de hidrogênio, que durante muito tempo foi conhecida como ponte de hidrogênio, esse termo não é mais utilizado, é que essa interação ela já foi observada experimentalmente, ou seja, ela é comprovada. E aí, eu trago aqui para vocês, né, as imagens do experimento. Né? O experimento foi realizado no ano de 2013, né, com a molécula da 8-hidroxiquinolina, que é essa molécula aqui com a letra A. Né? Você tem aqui 2 anéis aromáticos, o nitrogênio aqui e essa hidroxila, o OH, tá bom? Aqui, né, eu tenho a imagem, né, que foi retirada dessa molécula. Então, essa é uma imagem real de uma molécula, feita por um microscópio de força atômica, né? Ou seja, é um microscópio super potente que consegue tirar uma imagem. Não é meio uma foto, né? Ele faz com atrações eletrostáticas ali, eletrodinâmicas, mas ele consegue ver aonde está a maior quantidade de energia, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho a foto, a molécula, né, a fórmula estrutural da 8-hidroxiquinolina, e aqui eu tenho a imagem desse aparelho. E o que ele fez? Né? Além de tirar a imagem de uma única molécula, ele conseguiu tirar de um agrupamento de moléculas. Está vendo aqui? Então, aqui eu tenho 4 moléculas de 8-hidroxiquinolina ligadas entre si. Você consegue enxergar, está vendo aqui, ó, esses tracinhos que estão aparecendo aqui? Esses tracinhos são as ligações de hidrogênio. E aqui você tem um esquema de como seria, né? As bolinhas vermelhas são os oxigênios, as bolinhas brancas, os hidrogênios, as azuis, o nitrogênio e as verdes, o carbono. Então, olha só como que funciona. Tá vendo? Um nitrogênio aqui, que vai ficar negativo, vai ligar com o hidrogênio de uma molécula positivo. Ligação de hidrogênio, HFO, nitrogênio faz parte. Aqui o oxigênio também faz interação com o hidrogênio. Essa ligação que você está vendo aqui, ó. Tá vendo? O oxigênio dessa molécula ligando com o hidrogênio dessa, tá vendo? E aqui, ó, no mesmo ponto, eu tenho o oxigênio dessa molécula ligando ao hidrogênio da outra. Isso faz com que essas moléculas elas se permaneçam unidas no estado líquido ou até mesmo no estado sólido, né? Ou, né, numa variação ali. Dificilmente isso vai acontecer no estado gasoso, porque aí já vai ser moléculas com caráter bastante apolares. Então, a gente entendeu como funciona a ligação de hidrogênio. Tá? Ela é igual à ligação de polo, porém ela acontece entre o hidrogênio, o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. Beleza, gente? Aí, falta a gente falar da dipolo-dipolo indosido, ou forças de London, como ela é conhecida. Qual a interação dela? Ela vai acontecer com moléculas apolares, ou seja, que não apresentam os polos positivo e negativo. Ué, se elas não têm polos, como que elas ligam entre si? Né? Você vai ter uma indução. Vamos lembrar o seguinte, né? Elétron é negativo e detesta que ficar perto de outro elétron negativo. É isso? Negativo não gosta de negativo. Então, o que você vai ver aqui? Ó? Eu tenho um átomo, esse aqui é um átomo de hélio, tá? Um gás nobre que não faz ligações, tá bom? Então, eu vou ter aqui sem interação, sem polo. Quando um átomo de hélio se aproxima do outro átomo de hélio, eu tenho que os elétrons dele vão se repelir, ou seja, vai ter uma repulsão elétrica ali. Ou seja, um vai fazer com que o outro desvie para outra parte. Tá vendo aqui, ó, esse acontecimento? Então, o que acontece? Quando eu aproximo desse, eu tenho um desvio. Esse negativo aqui vai ser atraído por esse núcleo, que vai desviar os elétrons desse para cá e assim por diante. Ou seja, é uma indução. Então, o que vai acontecer? Dipolo induzido vai acontecer em moléculas apolares. Mas aí, professor, o que essa lagartixa que está aqui na foto tem a ver com isso? Muito bem. Essa lagartixa, ela consegue andar pelas paredes. Sabe como ela consegue isso? Justamente através das ligações de polo induzido que ela tem na pata com a parede. Olha que legal, né? A gente não consegue subir na parede, mas a lagartixa consegue andar pela parede porque ela sofre dessas interações de polo induzido que faz com que o corpo dela, as patas dela, no caso, interajam, fiquem, né, ligadas à parede, né, ao piso da parede, vamos colocar assim. Que interessante, né? Olha a natureza usando a química aí. Beleza. Então,
descobrimos que temos 3 tipos de interação, falamos sobre ela. Quais são mesmo? Dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. E o que isso tem a ver com a temperatura de ebulição? Tudo a ver. Como a gente falou, a ligação de hidrogênio ela vai ser mais forte que a dipolo permanente, que são parecidas. Como as forças de polo induzido elas ocorrem em moléculas apolares, essa interação vai ser ainda mais fraca do que nas outras duas. Então, olha que interessante. Cada uma dessas interações vai ser mais forte que a outra. Ligação de hidrogênio, mais forte que a dipolo permanente, mais forte que as forças de polo induzido. Quanto maior for a força, o que vai acontecer? Maior vai ser a atração dessas moléculas. Então, para você quebrar essa ligação, fazer com que essas moléculas se separem, vai ser mais difícil, você vai gastar mais energia. Como a gente vai ter na ebulição, né, essas moléculas se separando completamente, né, quando elas viram vapor, eu tenho então que quanto maior a interação, maior vai ser a temperatura de ebulição. Além disso, outro fator importante é a massa molar das substâncias. Ou seja, substâncias mais pesadas vão ser mais difíceis de serem arrastadas, né, para o ar, vamos colocar assim, né, para o estado gasoso. E também a área de contato. Se eu tenho duas moléculas de mesma massa, de mesma interação, só que uma é maior ou menor que a outra, também vai ter essa diferença. Só que a principal é a interação intermolecular. Vamos aqui mostrar um quadro com 5 moléculas, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, moléculas que a gente tem o acesso, o contato o tempo todo. Água, etanol, propanona, metano, que é o gás natural, e o dióxido de carbono, o gás carbônico, que sai da nossa respiração. Aqui embaixo eu tenho as estruturas delas e a gente vai analisar cada caso. Então vamos lá. Primeira situação é em relação à água, né? A água ela vai ter um oxigênio aqui, negativo, como a gente viu nos outros slides, e o hidrogênio positivo. Ela vai ser polar. Assim como o etanol, que tem essa hidroxila aqui, esse OH, onde o oxigênio vai ter um caráter negativo e o hidrogênio vai ter um caráter positivo, o carbono também. Então também vai ser polar. No caso da propanona, né, a nossa acetona, ela vai ter, né, esse oxigênio aqui de caráter negativo e esse carbono de caráter positivo. Ou seja, a molécula vai ser polar também. Agora, o gás carbônico e o metano, como a gente aprendeu, né, no outro slide, eu tenho que ligantes iguais sem sobrar par de elétrons. Então, ela vai ser apolar. A mesma coisa para o metano. Então, essas outras duas moléculas são apolares. Com isso, qual vai ser a diferença entre as polares e as apolares? O tipo de ligação. Então, olha que interessante, né? Como tem O e H, a água e o etanol vão realizar ligações de hidrogênio, uma interação mais forte. Agora, a propanona, como ela não tem esse OH aqui para se ligar uma entre a outra, ela vai fazer apenas uma ligação dipolo-dipolo. Beleza? Se eu tenho moléculas apolares, a única possibilidade que ela tem vão ser dipolo induzido. Então, eu tenho essa situação. A água e o etanol fazem ligações de hidrogênio. A acetona, dipolo-dipolo, e o CO2 e o CH4, o gás carbônico metano, vão fazer dipolo induzido. Então, vamos analisar a temperatura de ebulição, né? No caso da água e do etanol, ambas fazem ligações de hidrogênio, o que apresenta, então, um maior ponto de ebulição em relação às outras moléculas. Porém, se você analisar aqui a molécula do etanol, além dessa hidroxila que ela tem aqui, ela tem uma região apolar. Essa região apolar faz com que a interação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, seja mais fraca no etanol do que na água, que não apresenta essa região apolar. Por isso que a temperatura da água de ebulição é 100 graus Celsius e a do etanol é 78, ou seja, ela é maior. A água tem uma interação puramente ligação de hidrogênio, enquanto o etanol tem uma parte apolar que dificulta essa interação. Ou seja, não vai acontecer com tanta força assim.
Em compensação, a propanona, olha aqui, ela tem apenas ligação de polo. A temperatura de ebulição dela vai ser menor que a da água de etanol, por causa da interação mais fraca que acontece aqui. Então, por isso também que a gente vai ver que a acetona ela consegue evaporar com muito mais facilidade, porque a temperatura dela é mais baixa. O etanol também evapora com facilidade, mas não tanto quanto a acetona. E a água, ela dificilmente evapora, ou ela evapora bem lentamente. Se deixar um copo d'água, vai evaporar, vai demorar dias evaporando, não é isso? Agora, analisando o metano e o dióxido de carbono, onde ambos são de polo induzido, o que a gente vai perceber? Que o metano tem uma temperatura de ebulição menor, percebam que é negativa, então menos 161 é menor que menos 78, menor que do dióxido de carbono. Mas espera aí, a interação não é a mesma? Por que então uma temperatura é menor que a outra? Como eu disse para vocês, o segundo fator que vai interferir é a massa. Então, a massa do metano é 16 gramas por mol e a massa do dióxido de carbono, 44 gramas por mol. Ou seja, a massa do CO2 ela é maior do que a massa do dióxido de carbono. Portanto, vai ser mais difícil separar, porque ele é mais pesado. Mesmo que tenha interação fraca, ele vai ter um peso. Então, imagina o seguinte, você está tentando subir, né? O gás sobe, vamos botar assim. Então, para você subir o que é mais pesado, você gasta mais energia. Só que ainda assim, é pouca energia, a temperatura ainda é muito baixa. Mas a do metano é mais baixa ainda. Então, menos 161 e menos 78. Tá bom? Então, gente, é basicamente isso que eu quero que vocês entendam, tá? As substâncias elas vão ter seu ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, de acordo com as ligações que elas fazem entre as moléculas, que podem ser ligações de hidrogênio, de polo, ou de polo induzido. Beleza, gente? Então aqui eu finalizo essa aula rapidinha para vocês, e eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Beijos e até a próxima.